Então, explica aí pra gente como é que foi a ocupação da Câmara de Vereadores em Porto Alegre. Então, a ocupação da Câmara em Porto Alegre foi o desfecho de um processo de mobilização que está acontecendo na cidade desde o mês de janeiro, né, que se iniciou a partir da organização do bloco de lutas para lutar contra o aumento da tarifa do transporte público na cidade naquele momento, e também em solidariedade à mobilização dos rodoviários que começava a se desenvolver na cidade também naquele mesmo período. Foi um processo muito rico, porque a gente passou já pelas mobilizações de junho, onde dezenas de milhares de pessoas foram às ruas na cidade de Porto Alegre, se mobilizaram, e agora a gente levou a pauta do transporte público. As principais demandas era a questão do passe livre e da abertura de contas, mas no marco desse acúmulo geral que foi construído nas mobilizações do país inteiro no mês passado, a gente fez um questionamento amplo ao regime político, àquela instituição mesmo, né, da forma como ela se posicionou frente às demandas que a gente apresentou nesse processo de mobilização, né, ou seja, servindo completamente aos interesses dos ricos, dos poderosos, e não atendendo às pautas que a gente havia apresentado durante toda essa mobilização. Então o movimento decidiu ocupar a Câmara de Vereadores para conseguir elaborar os seus projetos, para conseguir apresentar para o conjunto da sociedade de forma concreta, né, em forma dos projetos de leis, que foram os principais resultados que a gente extraiu dos 8 dias de ocupação da Câmara de Vereadores lá, mas também para fazer esse questionamento mais geral. A gente não está satisfeito com o regime político atual, nós não estamos satisfeitos com a democracia dos ricos, a gente quer construir um novo sistema político mesmo. A gente se orgulhava de dizer na Câmara de Vereadores que a gente estava trabalhando mais que os próprios representantes eleitos pela população trabalhavam durante os seus dias normais. Ou seja, a gente ocupou a Câmara de Vereadores não só pelo transporte público, mas sim para conseguir expressar toda a nossa insatisfação com o capitalismo, né? E me conta um pouco sobre como é que era o dia a dia dessa ocupação. Foi um processo de auto-organização muito rico, assim, para o movimento, porque há toda uma questão que é colocada pelos governos, pela mídia também, de que o movimento ele pratica atos de vandalismo, é desorganizado, não tem coordenação, e a ocupação ela provou exatamente o contrário. Foi um processo de auto-organização muito rica que a gente viveu nesses 8 dias, né? Então a gente formou diversas comissões que davam conta de organizar a ocupação como um todo. Então tinha uma comissão de alimentação, tinha uma comissão de comunicação, né? E o papel da mídia alternativa, das redes sociais durante todo esse processo ele foi muito importante também, porque tiveram veículos que cobriram a vida interna da ocupação e conseguiram expor também as nossas reivindicações durante todo esse período. A ocupação foi transmitida 24 horas pela internet, né? Todos podiam ter acesso aos debates que estavam sendo feitos na casa naquele momento. A gente tinha uma equipe de segurança que conseguia manter a organização do espaço, tinha um controle também para evitar a infiltração dos P2, né, e de pessoas realmente interessadas em desmoralizar a nossa ocupação e todo o movimento que a gente foi construindo. Equipes de organização que davam conta de fazer um debate político mais geral, né, tinha uma equipe de interlocução que cuidava das negociações também com a casa, enfim, todos que queriam participar de fato da ocupação tinham um espaço na Câmara de Vereadores para poder se organizar e ser parte do movimento. E isso é algo que é importante também porque é parte de todo esse processo que a gente viu explodir agora em junho, que é um rechaço à velha forma de fazer movimento que está muito expressa hoje na UNE. A UNE não botou o pé na nossa ocupação. As velhas organizações do movimento sindical não expressaram solidariedade ao nosso movimento, porque ele expressa o novo. Ele expressa essas novas propostas que estão conectadas com a luta da juventude no mundo inteiro, né? Que se organizam de forma independente dos governos, se organizam de forma independente dos patrões e dão uma nova perspectiva metodológica também para o nosso movimento, pautado na democracia, pautado na discussão, pautado na ação direta, né? É dessa forma que a gente conseguiu se organizar e ter uma ocupação vitoriosa assim, durante esses 8 dias. Né? Agora, explica pra gente um pouco a história do Bloco de Lutas. Ele se organizou no início do ano e desempenhou um papel importante nas mobilizações de junho e na ocupação da Câmara de Vereadores. Explica pra gente essa história. O bloco ele é fundamental, assim, porque ele parte de todo esse acúmulo. Duas questões. Primeiro, é um acúmulo de lutas que já vem se desenvolvendo há muito tempo.
em Porto Alegre especificamente contra o aumento das passagens, mas também contra diversos ataques da prefeitura do Fortunati, né, que restringiu os espaços públicos, cortou o direito da juventude, o acesso da juventude à cultura, enfim. Então criou um acúmulo entre as organizações de juventude, mas também o bloco ele conta com participação de partidos políticos, sindicatos, enfim, é uma organização muito ampla que culminou na organização do bloco em janeiro. Então era o bloco de luta pelo transporte público, para lutar contra o aumento da tarifa, pelo passe livre, e a partir daí ele foi se desenvolvendo e hoje ele abarca, na realidade, demandas gerais da população que, ao explodir as mobilizações de junho, o bloco consegue dar conta disso também. Então a luta contra os investimentos públicos na Copa do Mundo, contra as remoções, hoje em solidariedade às mobilizações dos trabalhadores, isso é o bloco de lutas, é uma expressão desse processo que a gente está vivendo aqui no país hoje, a construção de um novo organismo de mobilização, de unidade de ação da juventude, né, com os trabalhadores também no movimento, que funciona numa perspectiva distinta também aos velhos movimentos. Ele tem uma forma de organização parecida com a da ANEL também. Como é que é? São diversas comissões que se articulam, grupos de trabalho, formado pelas pessoas e controlado pela Assembleia. Então a Assembleia é o espaço soberano de organização e de discussão do bloco, é o espaço aberto, onde as pessoas vão, levam suas demandas, se incorporam nos grupos, né? Ninguém nos grupos, por exemplo, tem mandato eterno, é revogável a participação daquelas pessoas ali, está sob controle da base que participa das assembleias, e a partir daí ele vai se desenvolvendo. É óbvio que ele é um espaço que, como aglutina diferentes setores, que tem perspectivas políticas e metodológicas, ideológicas completamente diversas, também tem vários debates que ocorrem lá sobre como deve se dar o processo de decisão, né, política e organizativa também, mas ele é pautado por um método que a gente costuma denominar como a democracia operária, né? Ou seja, no voto, onde as coisas se decidem. É a base que decide as coisas. Então, ele se desenvolve a partir disso. Se há uma polêmica, a gente leva a votação, né? Tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista organizativo. Então, é dessa forma que ele funciona. E é um processo que ocorre a nível nacional. Então, em Belo Horizonte surgiu um instrumento parecido. No Rio de Janeiro também com a mesma história, surgiu antes e foi se desenvolvendo a partir das mobilizações de junho, e que nós achamos que é extremamente fundamental, porque quando a direita tentou intervir no processo em junho, quando o governo tentou intervir para desviar o foco das mobilizações, já havia um acúmulo político e programático no bloco que permitiu que a gente disputasse e conseguisse levar aquelas reivindicações, dar continuidade ao processo que ocorreu de forma espontânea. Qual era? De enfrentamento com os governos, de enfrentamento com os empresários, de luta por direitos sociais. Essa história do bloco, essa forma de organização como ele se desenvolveu, é muito importante e precisa continuar para que a luta possa seguir se desenvolvendo também, né? Nós achamos que o junho ele não parou por aí, ele vai seguir, o bloco vai ser fundamental para continuar jogando as nossas mobilizações para frente, colocando o movimento para ter vitórias, né? Isso é importante. Dia 11 de julho foi o Dia Nacional de Paralisação no Brasil inteiro. Porto Alegre parou também, teve uma greve em Porto Alegre importante. Conte pra gente como é que foi essa paralisação em Porto Alegre e o papel que desempenharam pelo bloco. O dia 11 em Porto Alegre ele foi sensacional, porque a cidade parou completamente. Então parou os rodoviários, que já estão num processo de mobilização há muito tempo, nenhum ônibus saiu da garagem no dia 11 em Porto Alegre, parou o trem também, então o fato dos transportes terem paralisado completamente já deu um clima distinto para a cidade. O comércio parou, os bancos, as escolas, a universidade, né? A maioria dos setores organizados da classe trabalhadora naquele dia pararam e foram para as ruas. Diversas mobilizações aconteceram naquele dia. Das 7 da manhã ao final da tarde tinha gente na rua protestando e se mobilizando, né? Isso foi uma questão muito importante. O papel desempenhado pelo bloco foi fundamental, porque ele conseguiu articular esse acúmulo das mobilizações de junho, essencialmente da juventude, e nós tivemos uma discussão interessante dentro do bloco, se a gente ia ou se a gente não ia para a mobilização organizada pelas centrais sindicais, e a gente decidiu ir, né? Então a juventude naquele dia marchou junto com a classe trabalhadora, né? A gente se articulou para ir parar junto com os rodoviários, as garagens dos ônibus, fomos para os locais de trabalho, paramos a Câmara de Vereadores, na realidade, no dia 10, um dia antes da greve geral, e o que a gente gritava quando a gente entrou na Câmara de Vereadores é que a greve começou. Ou seja, o sentido da organização da mobilização da juventude naquele momento tinha a ver com a solidariedade
ao dia 11 de julho, né? Por isso que ele foi muito vitorioso em Porto Alegre, e a gente se articulou também numa perspectiva distinta, né, e de combate, na realidade, ao que as outras centrais sindicais, como a CUT, a Força Sindical, estavam trabalhando naquele momento, que era de colocar as mobilizações a serviço de uma plataforma do governo federal, dar um outro perfil para as mobilizações que não aquele que a gente vinha desenvolvendo já em Porto Alegre a partir do bloco desde o mês de janeiro. Então, a mobilização articulada pelo bloco, pela CSP com Lutas, que também interviu junto com as outras centrais, mas que partiu de uma concentração distinta naquele momento, foi a maior mobilização que ocorreu na cidade naquele dia, né? Isso foi uma questão muito importante, porque toda a perspectiva da mobilização e da paralisação que ocorreu na cidade, ela conseguiu se expressar da melhor maneira na mobilização articulada pelo bloco e pelas centrais sindicais independentes, que depois se encontrou com as outras centrais, mas numa perspectiva distinta. Não tinha showmício, não tinha prêmio sendo distribuído, era um ato combativo, era um ato de enfrentamento com os patrões e com os governos, né? O dia 11 ele teve esse signo lá em Porto Alegre, né? Bom, fala um pouco da intervenção, do papel que a juventude do PSTU tem cumprido nesse processo de mobilização e as atividades aí que vão ser realizadas pela juventude do PSTU no próximo período. A juventude do PSTU está intervindo na mobilização, na realidade, para apresentar um programa e para também apresentar uma proposta para o conjunto do movimento de qual caminho a gente deve seguir. Então, na ocupação da Câmara de Vereadores, a gente cumpriu um papel fundamental ao discutir que a proposta do passe livre, por exemplo, ela tinha que ser diferente da que o Tarso apresentou, ou seja, não pode ter isenção para empresário, não pode ter desvio de outras áreas sociais para custear a questão do transporte, tem que ser pago com o lucro dos patrões, com a taxação das grandes fortunas, enfim, é esse o perfil que a gente quer discutir, que o movimento tem que assumir para conseguir se desenvolver de maneira consequente, né? E para além dessas pautas específicas que a gente vem trabalhando agora, né, com a questão do transporte, mas da educação, da saúde, da cultura, a gente entende também que é fundamental que o movimento ele debata de forma séria uma perspectiva estratégica também, porque a gente está se mobilizando, na realidade, não só por uma pauta específica, mas para mudar o país, para mudar a sociedade como um todo, o sistema político, econômico e social. E não é só a gente que está fazendo isso. No mundo inteiro, a juventude hoje está debatendo e está indo às ruas nessa perspectiva, né? Questionando os regimes, questionando os governos, né? E a gente acha que é um momento de retomar ideias que a burguesia, por um bom tempo, tentou colocar na nossa cabeça que estavam ultrapassadas, né? Como a questão da necessidade de fazer uma revolução, e nós achamos que essa revolução ela tem que ser uma revolução socialista, ou seja, aquilo tudo que é produzido pelos trabalhadores, pela juventude, não pode só ficar na mão de um pequeno grupo de empresários, de um punhado de sanguessugas, tem que ser de apropriação coletiva, enfim, essas ideias que a gente quer debater agora com a juventude que está se mobilizando por todo o país. Por isso que a gente está organizando em todo o Brasil, e vamos fazer em Porto Alegre também, entre os dias 16 e 18 de agosto, acampamentos da juventude revolucionária, ou seja, para que a gente possa refletir sobre os processos que estão ocorrendo no Brasil e no mundo inteiro, e também debater uma perspectiva estratégica, né? Uma saída revolucionária, uma saída socialista, que é o que a gente acha que tem que se desenvolver a partir desse processo de luta agora, não só em Porto Alegre, mas no Brasil e no mundo inteiro, né? Essa é a saída que a gente acha que tem que ter o conjunto desse movimento.